Alô, alô. Boa tarde. Friozinho. Caiu a nossa primeira tentativa. Estamos juntos para falar de um assunto muito interessante: turismo cultural. O setor turístico e o setor de eventos, infelizmente, são um dos mais afetados, né? Assim como o setor de eventos. E dentro dessa dinâmica, nós vamos conversar com o Daniel Kuntz, que vai falar um pouco sobre essa tendência, esse movimento de transformação do setor do turismo cultural. O que vai precisar ser adaptado neste novo momento? Então vamos falar com ele, Daniel Kuntz, do Viajando Entre Amigos. Já está se conectando aqui com a gente. Olá, olá, sejam bem-vindos. Quero reforçar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Bruno, e você? Tudo bem, seja bem-vindo. Eu estava comentando aqui com os nossos espectadores que hoje eu estou encerrando uma temporada super importante, que foi esse encontro com pessoas que têm muito conteúdo para trazer, que têm muitas ideias. E a partir da semana que vem eu faço minhas transmissões direto do Live Studio, que é um estúdio que é o convênio entre 4 empresas, EcoSound, MBM Escritório de Ideias, Life Filme Produtora e Puvaê Estúdio. E a partir da semana que vem eu estarei lá diretamente de um estúdio completo para poder trazer conteúdo. Eu quero te dar boas-vindas, quero que você se apresente para os nossos espectadores e conte um pouquinho do projeto do Viajando Entre Amigos. Primeiramente, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os espectadores do seu canal, da sua página, enfim. E só um parênteses com relação ao espaço. Eu vi um trecho razoável do show da Júlia Simões ontem, ao vivo. A voz magnífica dela e o estúdio perfeito, né? Um jogo de luzes, um tamanho de palco, a qualidade de imagem, enfim, vocês estão de parabéns, viu? Muito bom. Obrigado. A gente está muito feliz porque é um momento de esperança, né? O setor de eventos é um dos mais impactados, né, Daniel? E isso faz com que a gente tenha passado um tempo entendendo esse movimento, entendendo o que a gente precisaria fazer para que o setor de eventos se ressignifique, se recomponha. Porque assim como o setor de eventos, o setor de turismo foram 2 setores amplamente impactados, né? E é por isso que você está aqui, para a gente falar um pouco desse seu trabalho do turismo cultural, mostrar um pouco para o nosso espectador o que o turismo cultural está vivendo a partir de quando a principal motivação de qualquer turismo é a movimentação, né? A motivação é a movimentação, é estar em outros lugares, é se locomover, é se transportar, e a partir disso a gente tem esse impedimento de saúde pública, esse impedimento sanitário, né, que faz com que tudo mude. Já estamos indo para o 4º mês, né? Março, abril, maio, junho, julho. Praticamente 5º mês vivido diante dessa situação. 4º mês corrido. Então, assim, tudo muito incerto, muita dúvida, muita novidade, né? Então, vamos lá, quero começar falando um pouquinho do seu trabalho. Quanto tempo você tem Viajando Entre Amigos? Como é que começou a ideia da empresa? Conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Então, Bruno, eu sou dentista de formação, né? 18 anos de formado, fiz ano passado, e eu sempre senti falta dos eventos culturais aqui em Piracicaba. Não que não tenha, né? Mas eu morei 30 anos em São Paulo, era frequente assíduo de teatros, musicais, shows, eventos gastronômicos. E eu senti falta. Em Piracicaba. Vim morar aqui em Piracicaba desde 2007, que eu estou direto aqui, né? E assim, eu senti falta desses eventos e de quem fizesse. E Piracicaba é 1h30 de São Paulo, 2 horas no máximo aí, então é bem acessível para você fazer esse transporte e levar esse grupo para lá, né? E inclusive foi ideia da minha mãe, né? Minha mãe falou: por que você não monta um grupo
né? A gente sempre gostou muito de viagem e muitas das minhas viagens, das nossas viagens de família, eu que planejava, enfim. Então é uma coisa que eu sempre gostei muito. E o meu sogro deu o nome e minha mãe a ideia. E acho que veio a calhar quando ele falou do nome. Poxa, por que você não coloca Viajando Entre Amigos? Poxa, e tem tudo a ver, né? E desde então, vai fazer 3 anos no final do ano, né? Eu considero 2 anos e meio, né? Esses últimos 4, 5 meses não dá nem para contar. Então eu falo que são 2 anos e pouquinho, né? De Viajando Entre Amigos. E teve uma ascensão, uma adesão muito grande, né? Um crescimento muito rápido. Porque, assim, eu ouço muito deles, são realizações de sonhos, sabe, Bruno? Então, muito feedback positivo no sentido, nossa, Daniel, eu fui no show do Phil Collins, era o show da minha vida, muito obrigado. Meu, eu simplesmente proporcionei isso, né? Assim, e a resposta é muito maior do que o serviço, do que o trabalho, assim. Então, o feedback que eles me dão, que eles me passam, é sensacional, assim, né? Não tem, é famoso, não tem preço, né? E você continua atuando como dentista ou você parou? Então, eu parei na hora errada. Eu tomei a decisão no final do ano passado, né, de suspender as atividades odontológicas, porque o ano passado eu estava pirando, Bruno. Eram muitas viagens, era a clínica de segunda a sexta, era o curso de guia de turismo que eu finalizei, enfim, já concluí o curso. Então, era muita coisa junto, né? E o Viajando estava crescendo muito. Então, a odontologia me deu tudo na vida, né? Muita gratidão, mas assim, chegou um momento que ela estava bloqueando, ela estava impedindo o meu crescimento no Viajando, né? E era o momento de eu dar mais fôlego. Era a hora de você escolher e você Perfeito. Escolheu pelo turismo cultural. Exato, e já estava um negócio concreto, né? Não era mais uma incógnita, né? Uhum. Começou a se tornar bem concreto, sabe, num crescimento, então já não tinha mais dúvida. E eu gostando de fazer aquilo, me dando prazer, o feedback positivo deles, o crescimento da empresa, eu falei, não, agora é o momento. Aí veio a pandemia, né? Em que o turismo cultural, enfim, o turismo geral, teve um impacto muito grande, né? Muito grande. E desde então a gente vem estudando possibilidades, lendo muito, assistindo muitas lives da área, do setor, para a gente tentar se adequar a esse novo normal que o pessoal tem falado, né? Sem dúvida alguma. E me conta uma coisa, Daniel, depois disso, quando você decidiu que você trabalharia esse impacto todo do turismo cultural, você foi para algum caminho? Por exemplo, o turismo cultural você pode trabalhar com shows musicais, você pode trabalhar com teatro. Me conta um pouquinho como é que é a definição desse turismo cultural. São experiências, proporcionar experiências específicas, pontuais, determinadas para o seu público. Conta como é que é essa dinâmica do turismo cultural. Tá. O turismo cultural... Como é que era? Como é que era? E espero não demorar tanto para voltar a ser. Então, o turismo cultural, Bruno, a gente, vamos dizer assim, uma definição nossa, assim, não tem nada na teoria, mas eu classifico como sendo a nossa ida a teatros, musicais, shows em geral, eventos gastronômicos, né, eventos culturais, históricos. Tem o 9 de julho em Mojimirim, que infelizmente esse ano era para ser agora quinta. Todo ano a gente tem ido, uma experiência histórica fantástica, uma imersão na Revolução Constitucionalista de 32, eventos gastronômicos, principalmente em São Paulo, Festival de Sopas do CEAGESP, exposição do Leonardo da Vinci, que teve aí agora final do ano e começo desse ano. Enfim, são essas experiências mais... Foge um pouco daquele turismo assim, vou para Porto Seguro, vou para Pantanal, vou para Itália. Então a gente entrou num nicho que Piracicaba realmente estava muito carente, eu via, né? E desde então... O interior todo de São Paulo tem essa carência, né? O interior todo tem essa carência, né? Primeiro porque não existe a produção suficiente na própria cidade. E aí aquela coisa... A cidade não produz porque ninguém consome porque a cidade não produz o suficiente. Isso é muito complicado. Apesar de eu achar que Piracicaba
entre as cidades do interior, é uma das que tem uma melhor movimento teatral, tem grupos, tem muitos músicos, muitos artistas, mas muitas vezes acaba esbarrando na dificuldade das oportunidades de espaços mesmo, ou de políticas específicas, não só públicas, até mesmo as privadas, para que essa Para viabilizar isso, né? Isso, para que essa cultura aconteça, né? Então, o que você pode destacar nesses quase 3 anos que realmente foi? Você deu um exemplo aí do show do Phil Collins, mas o que você pode destacar que teve um impacto muito positivo? Puxa, foi tanta coisa, assim, a gente contabilizou até a última, que a gente inclusive fez um cruzeiro, foi a última, assim, um cruzeiro no Civil do MSC, foi a última, que a gente fez comecinho de março, em parceria com uma agência muito consolidada de São Paulo, né? Então não é o meu foco é bate e volta para turismo cultural, né? Então, e o pessoal pedia muito, Daniel, faz um cruzeiro, e aí a gente se alinhou junto com essa agência e realizamos o cruzeiro, foi a última. Então, que foi a nossa 83ª, então 83 viagens em 2 anos e 3 meses, assim, né? Ou seja, que os seus fins de semana foram praticamente, porque se a gente está falando de um ano, nós estamos falando de um ano, uma média de 40, 42 semanas, mais ou menos. É isso? Dá umas 52 semanas no ano. É mais. Ou seja, que aí, assim, boa parte desses 3 anos é praticamente 2 viajando e uma não. 2 viajando e uma não. Sim, teve semana que eu fiz 3 viagens seguidas. O Circo du Soleil, por exemplo, o ano passado, eu fiz quarta, sexta e sábado, com 3 ônibus, né? Um ônibus por dia. Já decorou a hora que tinha a virada da bailarina. O Fantasma da Ópera, levamos 4 grupos. Então, eu até brincava com o pessoal que se algum ator de última hora tivesse um piripaque lá, eu entrava no palco e saberia atuar a fala que ele ia falar, enfim. Então, assim, mas sempre eventos muito bacanas, com um feedback dos clientes muito positivo. O meu grupo, eu tenho muita sorte nisso, porque o meu grupo é muito especial, né? Colaborativos, pontuais. Pontualidade é uma coisa, quem é cliente nosso sabe disso, é uma questão que pega muito comigo, assim, eu sigo à risca horários, né? Eu saio um pouco mais cedo aqui mesmo, para a gente ficar tranquilo, faz uma parada e chega com calma até o local, né? São Paulo é um ponto de interrogação com relação a trânsito, enfim, condições de acesso, mas sempre deu tudo certo. E voltando na sua pergunta, eu acabei saindo um pouco dos shows. Poxa, a gente fez Paul McCartney 2 dias seguidos, Andrea Bocelli 2 dias seguidos, Bon Jovi, enfim, de shows internacionais, nacionais, Roberto Carlos, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, clássicos assim, né? Então, e o pessoal, e muito desses passeios, Bruno, são sugestões dos clientes, né? Então, Daniel, vai ter, a gente sempre busca, mas às vezes fica às vezes não consegue acompanhar tudo e o cliente passa pra gente. O Daniel vai ter show de tal cantor. Falei, nossa, que bacana, vou lá, pesquiso e lanço e aí a gente vai. Então, boa parte desses 83 passeios aí que a gente já fez foram sugestões dos clientes, né? Um giro um atrás do outro, né? Exato. Me diga o seguinte, você acabou criando uma comunidade, você acabou criando um grupo de pessoas e isso vem muito na tendência, vem muito forte, encontra muito forte a tendência de comunidades mesmo, a formação de comunidades, grupos, ações cooperadas, tudo isso funciona muito bem quando a gente está falando de grupo. Como é que é a relação com esse grupo? Você está me dizendo aí que uma viagem puxa a outra, porque no final as pessoas começam a pedir, né? E nessa comunidade as coisas começam a acontecer. Como é que você se comunica com essas pessoas? Você tem um grupo? Você tem um grupo fechado? É e-mail marketing? Como é que você conversa com essa comunidade que você criou? Com esse microclima, né, que você criou aí? Sim, sim. A principal ferramenta é o WhatsApp, Bruno, né? Então, é um canal muito rápido, instantâneo, e eu tenho um grupo desde a minha primeira viagem, em dezembro de 2017, né, que foi no musical dos Beatles, Beatles no Céu de Diamantes, no Teatro Folha, e a gente montou esse grupo como sendo, para passar as orientações do passeio, etc. E desse ficou o principal grupo do Viajando Entre Amigos,
né? Então, para a pessoa ter acesso a esse grupo, ela me solicita. Ah, Daniel, me adiciona ao grupo do Viajando, tal. E é sempre Então através... começou com os Beatles, Num céu de diamantes, é. E o último foi no navio. Os Beatles no navio, então. Quase um Yellow Submarine. A mistura dos dois, né? Afunda, mas não cai. Não cai e sobe de novo, né? E esse grupo ficou o primeiro. Mas assim, a cada evento, a cada passeio, eu crio um subgrupo. Não, então vai ter o passeio, o teatro do Sunset Boulevard, que a gente fez com a Marisa Hort e tudo, né? Então eu crio o grupo do Sunset Boulevard para passar as informações daquele passeio. Não tem sentido eu colocar essas informações. Mas aí você vai divulgando entre as pessoas, é isso que eu quero saber. Você tem uma comunidade com todo mundo, né? Isso. Esse grupo do Viajando é por onde eu faço os lançamentos, né? É o primeiro grupo que fica sabendo do lançamento que vai ter, um próximo evento. E eu tenho a lista de transmissão. Então, a partir do momento que as pessoas vão me indicando outros amigos, eu gravo o contato e jogo na lista de transmissão. A pessoa precisa ter o meu contato também para poder receber. E aí eu disparo. Eu tenho quase 2.000 contatos na lista de transmissão. E aí tem a página do Face, tem a página do Instagram. E a partir daí, eu prefiro sempre o contato por WhatsApp, né? Que acho que é um contato muito imediato. Então, e-mail a gente evita, assim, nesse sentido. Eu acho que é mais dinâmico o WhatsApp. E a partir daí a pessoa se interessa pelo passeio, eu gravo o nome dela, anoto, acontece o pagamento, a pessoa está com a vaga reservada. Legal. Me conta uma coisa, nessa comunidade, ainda falando do grupo, você começou a estabelecer amizades, obviamente, porque você deve ter lá a dona Lúcia que vai em todos os eventos seus, né? Você tem, né? Um público cativo. Você tá rindo porque você está lembrando de alguém. Tô lembrando de alguém, não. Tô lembrando de um grupo que elas, né? Principalmente, as mulheres são mais animadas, viu, Bruno? Eu sei que é a realidade isso. Casadas ou não, viúvas, elas puxam, né? E elas se auto-intitularam de As Danizettes, né? Então... Só se você for um o fã-clube, pronto. E aí, assim, é muito bacana, porque tem clientes realmente assíduos que não perdem, que vão sempre. Obviamente, depende do interesse daquele passeio ou não, mas a gente sempre cria um público cativo. E aí, essas amizades que se formam, Bruno, isso que é muito bacana. Essas amizades que se formam são interesses iguais, né? O grupo para uma excursão, para uma saída, né? Ele sempre se dá por conta da afinidade. Na verdade, né? Por que o setor de eventos e turismo são tão próximos? Porque a definição de evento é duas pessoas ou mais reunidas com o mesmo objetivo. E isso numa excursão não deixa de ser um evento turístico, né? Que faz com que essas pessoas estejam, ainda mais no turismo cultural, né, dirigidas para esse mesmo objetivo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o Peru, Lima, no Peru. Nós temos a senhora Mesa, Patrícia Guimarães, é um dos grandes nomes da gastronomia brasileira, está acompanhando o nosso encontro aqui. Ela está em Trujillo, no Peru, há já alguns anos, acabou indo para Lima. Semana que vem ela estará comigo no meu talk show direto do estúdio, viu, Daniel? A gente vai fazer que legal. Um prato ao vivo, direto de Lima, no Peru. Vai ser muito legal. Patrícia, um beijo para você, minha amiga, minha grande amiga. E aí, todo mundo tá aí. Olha aí, a Soraya, a Gil acabou de entrar. Cebola, _ abençoado. Ô, Cebola abençoado. Com esse a gente não chora, então, hein? Quem mais? O Cebola é um parceiraço meu, porque ele é o responsável pelos meus passeios de vans. Né? Então ele é abençoado porque ele só faz a gente rir. Ninguém chora com esse Cebola. Não tem como. Não precisa nem de óculos para. Mas enfim, eu confio muito no trabalho dele. Está comigo desde a primeira viagem que eu fiz de van, né? E um abraço pro Cebola aí. Também está fazendo um trabalho assim de adaptação aos transportes dele. Então um abraço pro Cebola aí, parceiraço. Muito bem. Eu quero falar um pouquinho como bom. Ainda porque você vê que tudo gira em torno da questão da comunidade. A partir do momento que a gente não pode se reunir, olha a Rosa Brunelli aí, cantamos muito juntos já, hein, Rosinha? Cliente nosso também, um abraço, Rosa. A partir do momento que a gente não pode se encontrar, a partir do momento que a gente não pode
estar junto. A partir do momento que existe uma contaminação, uma pandemia, está tudo parado. A gente ficou um mês em casa processando isso. Estamos ainda em casa, né? Evitando sair, morrendo de medo. Quando eu saio, eu tô duro, né? Eu falo, a gente está indo para o estúdio fazer as gravações com pouquíssimas pessoas, super preocupados com a segurança, né? E mesmo assim, a gente ainda corre muito risco, porque a pandemia tem um alto, a gripe, enfim, o coronavírus, ele tem um alto nível de transmissão. Ou seja, que atividades turísticas, artísticas, culturais foram suspensas. Como é que você está reagindo diante disso? O que aconteceu quando houve essa suspensão? O que tem passado na sua cabeça? Como é que você está programando um eventual, diríamos, ou retorno, ou uma renovação das suas ideias, dos seus projetos para continuar trabalhando com isso? Num primeiro momento, Bruno, quando a gente percebeu que isso ia se estender por um certo período, nesse primeiro momento eu não quis distanciar o meu contato com os clientes, né? Até para não desampará-los, vamos dizer assim, e a gente começou a ver alguma maneira de interagir com eles, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente divulga as lives que vão ter, assim, principalmente de quinta, virou uma tradição nossa de quinta anunciar as lives do final de semana, né? E aí eles se programam, acabam se divertindo, enfim, se soltando, acaba sendo uma oportunidade para eles não ficarem muito quietinhos, então eles conseguem afastar o sofá, dançar um pouco, enfim, é uma forma de distrair, né? Então a gente focou muito na divulgação dessas lives, no primeiro momento, e eu tenho estudado muito, né, nesse período, muitas lives de turismo, teve uma essa semana da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, foi muito legal, e a gente está se preparando, está se adaptando com ideias novas, né? E, inclusive, a gente conseguiu adquirir o selo de turismo responsável, que isso aqui eu vou até mostrar esse selinho aqui, ó. Legal. Né? Esse selo é uma adaptação, assim, a gente segue um protocolo do Ministério do Turismo, né, do principal órgão do setor do país, né? E eles passam para a gente o protocolo todo, como deve ser essa volta, né? Ou seja, tem uma previsão para voltar? Previsão foi anunciado hoje, né? Assim, foi bem pontual, foi assim, uma coisa incrível. Parece que a gente acertou o dia da live. Eles sabiam que a gente ia ter uma live. Na verdade o Dória me pediu essa permissão de anunciar um pouquinho antes para a gente se preparar melhor, viu? Mandou. O Dória mandou um zap para você, lembrou do show Exato. O show da Madonna que você mandou ele assistir, aí ele ficou agradecido e ligou. Assim, em recompensa disso, ele ligou para mim. Foi anunciado hoje pela secretária do Desenvolvimento Econômico, ela chama Patrícia Ellen. Foi anunciado hoje, lá direto do Palácio dos Bandeirantes. Eles vão fazer esse retorno gradativamente, tá, Bruno? Então, São Paulo já está na faixa amarela, né? Na fase amarela, em que segunda-feira já vai começar até a abrir bares e restaurantes com horário restrito. E como é que vai funcionar o setor cultural? Museu, teatro, cinema, shows, etc. Eles precisam ter 28 dias de estabilidade dentro dessa fase amarela, né? E a previsão para isso retornar é 27 de julho, em São Paulo, capital, tá? Aqui a gente está na vermelha, né? A tendência é depois passar para a laranja e depois voltar para a amarela. Eu estou falando em termos de capital. O povo parar de fazer festinha, né? Fazer festinha, jogar bola por aí, enfim, e usar máscara, coisa que a gente dificilmente vê aí, enfim, precisa levar a sério, né, Bruno? Então, esse retorno gradativo, no primeiro momento, vai ser liberado a partir de 27 de julho. Como? Teatros, por exemplo, a partir de 27 de julho, com 40% da capacidade, né, assentos espalhados, não juntos, 6 horas de intervalo, assim, 6 horas de funcionamento diário, né? Uso obrigatório de máscara, suspensão de serviços de alimentação e bebida, você não vai poder entrar, né? Porque a partir do momento que você vai consumir, você vai ter que tirar a máscara, né? Sim, isso é um perigo. Exato. Então, nesse momento aí que eles... Quando tem bebida alcoólica, a pessoa não bebe muito pouquinho, né? Não é um... Pois né?
Pois é. Então, a fase amarela está delimitado a retornar nessas condições a partir de 27 de julho, se essa fase amarela for permanecida, tá? Certo. E o nosso caso, Bruno, até entrando ainda nessa primeira etapa, tem um agravantezinho que é o transporte, né? Isso é para quem está em São Paulo, vai pegar o carro, a família entrou lá, acabou, está naquelas condições. Agora a gente tem a questão do transporte. Não pode acontecer, né? Entendeu? Então tem que ter um espaçamento dentro do transporte, né? Uso de máscara o tempo todo. A gente está em comunicação com o Cebola, inclusive, né? A gente tem conversado muito com o Cebola das nossas vans, do Abençoado, com a Aviação Piracicabana, que é o nosso outro prestador de serviço, parceiro também, quando o evento é maior e a gente vai de ônibus, para tentar viabilizar isso dentro desse protocolo. Você vai ter que levar grupos menores no ônibus, por exemplo, sim, cabem 40, você não vai poder levar 40. Não, nesse primeiro momento não. A gente vai ter que seguir esse protocolo do selo do turismo responsável, que orienta a ter o espaçamento até dentro do transporte, tá? Então, esse primeiro momento, a nossa preocupação principal é o transporte, nem tanto lá com a questão do teatro, dos shows menores, enfim, né? É uma preocupação maior com relação ao transporte. Mas, de antemão, eu já te falo e falo para os clientes que estão nos ouvindo, que é uma preocupação sine qua non nossa. Assim. A gente não vai abrir mão de uma qualidade de seguir o protocolo que o Ministério do Turismo passou para a gente manter o selo de turismo responsável. Isso, então eu quero aproveitar isso. Eu acho que tem muita gente muito preocupada com a questão financeira, econômica, obviamente, porque a renda de todos os brasileiros, né, exceto aqueles que pode, acho que só para a renda deles se cair uma bomba de Hiroshima, porque eles não são mobilizados com isso, né? Mas a maioria das pessoas sofrem e estão sofrendo uma mudança da dinâmica de liquidez, de arrecadação financeira. Como é que você tem lidado com isso? Porque assim, você está divulgando as lives, mantendo o grupo conversando, funcionando, mas isso não te remunera, né? Como é que é essa transição entre a não remuneração, né, que a gente está vivendo em muitas áreas, para uma remuneração? Aí, isso tem a ver com o retorno também gradativo dos seus viajantes, dos seus clientes, né? Eles vão estar seguros para isso? Eles vão estar tranquilos para entrar no ônibus, mesmo que o ônibus siga todos os protocolos, mesmo que o ônibus tenha todo esse processo? Como é que você enxerga isso, então? A segurança, o entendimento da pessoa se sentir segura, não a segurança que você proporciona, porque isso você vai seguir, mas assim, eu estou falando muito mais um sentimento psicológico da pessoa falar, putz, eu vou entrar no ônibus, que medo, ah, meu Deus. E a segunda coisa é realmente como é que isso trabalha a sua questão financeira, logística, a manutenção da sua empresa, né? Realmente, a manutenção da empresa, Bruno, ela fica um tanto debilitada, claro, né? A gente não está tendo essa movimentação contínua como estava tendo há um tempo atrás, né? Então, eu tenho me suportado por uma questão de um pé de meia, vamos dizer assim, né? De antes e me mantendo nessas condições, né? De ter feito uns dentes de ouro guardado, né? Fala a verdade. Tem, que de vez em quando a gente vai lá, derrete e vende. Mas, e com relação à percepção dos clientes, como é que eles vão encarar esse retorno, Bruno? Nesse primeiro momento, claro que o grupo de risco é um grupo para ficar com um pouquinho de pé atrás ainda nesse reinício, nessa retomada, né? Então, pessoas acima de 60 anos ou pessoas com comorbidade, né? Com problemas crônicos de saúde, né? Não é ainda nessa retomada ainda, acho que o momento deles retornarem aos passeios, tá? Mas isso é claro que eles estão numa ansiedade muito grande disso tudo voltar. Né? Eu recebo muitas mensagens quando eu faço alguma divulgação de live, muitas clientes me mandam, Daniel, não vejo a hora de voltar. Então eles estão assim, sabe, querendo ir, mas o cinto de segurança não deixa, né? E a hora que abrir o cinto de segurança vai ter uma demandada muito grande, aí eles vão se soltar mais. Provavelmente mas nesse primeiro vai ser o último setor com toda essa liberação como setor de eventos, mas existem prognósticos aí, prognoses, né, muito positivas para o setor.
que Sim. dizem que haverá um recorde de arrecadação de novos projetos, e os profissionais que sabem fazer eventos, que sabem fazer turismo, vão ser, de alguma maneira, compensados. Resta saber se eles conseguirão chegar até lá, né? Chegar vivos até lá, né? Sim, no sentido de negócio mesmo, né? Mas eu acredito nisso, Bruno, assim, o setor tem que ter um pouco de paciência, né? Não adianta você pegar e, liberou a fase amarela e depois em seguida vai liberar a fase verde em outubro, previsão de outubro para a fase verde, liberação de shows maiores. Não adianta a gente querer abraçar o mundo assim que abrir, porque você pode ter algum tipo de problemas, né? Enfim, mas eu acho assim, quando isso tudo passar, a gente vai ter que ter essa paciência até tudo se normalizar, porque, veja, a expectativa é de um boom depois que tudo se normalizar, ou com a chegada da vacina. Você está se preparando para isso. Gigante e na maior ansiedade do mundo, né? Porque, assim, chegou a vacina ou chegou um tratamento eficaz, vai ter, assim... Eu falo isso não que eu acho, né? Eu sou muito otimista. Eu, por si, eu sou muito otimista. Mas pela resposta que eles me passam. Daniel, me arrependo muito de... Eu fiz uma live há um mês atrás, mais ou menos, de todos os passeios. Eu passei um pente fino em todos os passeios que a gente fez desde o começo. E os clientes nossa, Daniel, me arrependo muito, devia ter ido naquele. Nossa, agora a gente está em casa, fechado, eu podia... Então, eu acho que a lição principal de tudo isso é assim, que eles vão dar mais valor à vida, vamos dizer, não à vida em si, mas de viver a vida. Você entendeu? De aproveitar. Oferecida naquele momento, né? Naquele momento, e às vezes assim, nossa, Daniel, eu não fui por um motivo bobo, porque, não, sabe, e eu quero muito agora, todo passeio que você vê, eu vou. Se você fizer, eu vou, eles falam, né? Então, eu acho que vai ter esse boom. Né? Tipo, vamos fazer isso. Sim, mas eu acredito real nisso, viu, Bruno? Realmente eu acredito nisso, porque depois dessa experiência de confinamento, principalmente que o meu público, na sua grande maioria, é o público acima de 60 anos, 55, 60 anos, eles pensam assim, puxa, eu preciso aproveitar mais a vida, eu quero conhecer mais pessoas, eu quero me enriquecer culturalmente, ir num teatro, ir num show. Então, eu acho que eles não vão medir esforços para essa retomada segura. Vou deixar bem claro, para essa retomada segura. Não é essa de início. Silvia está falando aqui, Silvia Kuntz Gonçalves, é sua mãe? Minha mãe, ela que deu a idealizadora do projeto aí. Carpe diem, ela está dizendo. Carpe diem. Isso mesmo, carpe diem. Aproveite o momento. Nada mais do que uma reflexão que vai ser útil, né? Que vai realmente fazer sentido nesse momento, né? Com toda certeza. Vamos falar um pouquinho mais do selo de turismo responsável, que é eu acho que é um indício de que a sua empresa achou um caminho que você, sobretudo, está fazendo o que você gosta, né? E quando eu fiquei sabendo desse selo, Bruno, eu já de imediato entrei no site do Ministério do Turismo, imprimi todo o protocolo, todas as normas de segurança, de normas sanitárias, e assim, sabe quando você vai dando tique? Opa, me enquadro. Ui. E aí chegou no último, falei, puxa, me enquadrei em todos, isso aí a gente tem capacidade. E é um diferencial, né, Bruno? Quando vai passar uma segurança maior para quem vai viajar com a gente, né? Poxa, um selo de turismo responsável, que tem um QR Code que a pessoa lê na hora. Apita, aparece lá, viajando entre amigos, CNPJ, responsável, Daniel, ativo, né? Então, seguir o protocolo. Eu acho que é o mínimo. Eu acho que o Ministério do Turismo mandou super bem nessa iniciativa, né? Que vai ser realmente um divisor de águas aí. Quem vai levar a sério essa retomada e quem não vai levar a sério, né? E eu acho que passa muita segurança para os nossos clientes isso. Diante desse encontro que você está vendo das pessoas consigo mesmas, dessa busca de novas emoções, até porque elas estão dentro de casa, quais são as emoções, as buscas, as atividades culturais que você imagina que vão ter maior impacto no seu público? Quando voltar, como você estava dizendo, quando voltar, as pessoas vão querer o quê? Tudo, elas vão preferir música, vão para o teatro, vão para a balada, vão viajar, vão fazer o quê? O que eu tenho acompanhado muito, e a semana passada eu participei de um fórum do turismo religioso, tá?
que Olha, sempre tocaram nesse assunto, mas eu acho que vai ser o principal foco do Viajando, sim, vai ser uma ala nova, vamos dizer assim, da nossa empresa, porque eu acho que o pessoal saindo desse confinamento, saindo dessa situação totalmente nova e desagradável que a gente está vivendo, eu acho que é o momento de agradecer, né? Eu acho que é um momento de dar mais valor à religião, independente qual seja, né, Bruno? Eu acho que é para agradecer e para se sentir mais perto um do outro. Eu vou focar muito no turismo religioso quando isso tudo retornar. Então, inclusive foi uma viagem técnica que eu fiz no meu curso de guia de turismo, que foi para Aparecida, né? A gente passou por Guaratinguetá, na casa de Frei Galvão, fizemos a visita à Basílica de Aparecida, que realmente é um local especial, né? A vibração é outra, né? E a gente tem uma novidade aí, logo, logo, provavelmente, de estruturar algum passeio para a Basílica de Aparecida. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, além de shows, teatros, é um foco aí que eu vejo com muita perspectiva positiva aí de a gente fazer um passeio nesse sentido. qual que é a mensagem que você dá para o empresário, para o profissional que trabalha no setor de turismo e eventos, que talvez não esteja conseguindo, como você está, se manter para passar por isso? Quando isso tiver acabado, ele já não estará mais no setor. Qual é a mensagem que você pode dar de esperança para esse profissional e também para os clientes de turismo, que são clientes que muitas vezes têm histórias, assim, tem tanta contribuição para dar nesse aspecto de memória para o setor, né? A pergunta é difícil, hein, Bruno? Difícil. Aqui a gente brinca, mas a gente também, né? Você deixou para o último terço da live as perguntas Tem que ter um mais. momento de emoção. É, Momentos de emoção finais. puxa, meu, dica para quem é do ramo do turismo, segurar a onda na medida do possível. Eu acho que o turismo é um ramo muito promissor. A gente, até iniciar essa pandemia, a tendência do turismo era crescer demais, né? Eu Muito. digo turismo nacional e turismo internacional, apesar da alta do dólar e tudo, mas o pensamento, assim, se você perguntar para 10 pessoas qual é o seu objetivo, o que você mais gosta de fazer, sei lá, 8, vamos falar viajar, né? Eu acho que é ter um pouquinho mais de paciência, de otimismo, de esperança que vai passar, né? A gente torce muito por uma chegada de uma vacina comprovada, de um medicamento, para isso tudo ser retomado com segurança o mais rápido possível, né? Então seria muita pretensão minha falar, viu, gente, vamos respirar e vai dar tudo certo agora. Não sei, mas tentar esperar um pouquinho, porque o turismo é um ramo maravilhoso, Bruno. Desde que eu adentrei nele, assim, sempre gostei de viajar, mas quando você infiltra nele, você estuda, você vê as possibilidades e principalmente o retorno de animosidade, assim, de esperança, dos clientes, esse feedback tão positivo, nossa, o turismo é mágico, assim, é muito bacana, né? E dos clientes é isso, assim, o que depender da gente, como seguir essas normas do seu turismo responsável, ou mesmo o que couber a gente a fazer, né, para proporcionar a viagem mais segura dentro das normas sanitárias possíveis, tal. A gente vai ter o termômetro para medir antes de entrar, vai ser um pré-requisito nosso, a pessoa com febre, por exemplo, não vai viajar, não por ser rigoroso, Bruno, mas para seguir as normas E sanitárias, para né? a gente começar a aprender que isso talvez seja uma prática normal para o futuro, né? A É, gente evitar essa contaminação, porque é, podem estar mudando as formas de se relacionar nas situações de doença. Uma pessoa com gripe, a gente nunca ligou muito, né? Mas é. existe essa quarentena natural para quando uma pessoa está doente, né? E ela deve ser Sim, respeitada, né? para se preservar mais, para dar o Tem tempo países melhor que de. têm isso, né? Países que exigem, que têm normas sanitárias, né? Vacina É, de febre amarela. A América Latina sim, tinha, até pouco tempo atrás, você ia para Bolívia, Peru, sim, Chile, alguns sim. países O precisavam. Hoje México, já inclusive, tinha. É, vai mudando isso, né? Isso é muito né? importante. Olha, muitos comentários legais. Vamos pegar aqui. O Cebola está dizendo o seguinte: pedir e confiar em Deus.
Exato. O Gilberto de Souza Pinheiro está dizendo o seguinte: acredito que o Brasil vai dar certo. Eu espero, Gilberto. Eu espero que o Brasil dê certo. O idealizador Gilberto do nome Viajando Entre Amigos. Meu sogro, o nome, ele que deu o nome de Viajando Entre Amigos. Gilberto, dobra aí a oração, Gilberto, que tem que melhorar esse negócio. E clientes assíduos, viu? Viajam muito com a gente. Que bom. Cristiane Esbriça está dizendo o seguinte: viajar está para mim no top 5 das melhores coisas da vida, também para mim. Fácil. Pode estar no top 1 para mim, porque para mim é a melhor coisa que tem. Com certeza. Márcia Araújo, fé em Deus, em breve estaremos juntos, estaremos. A Soraya, sim, acredito que algumas mudanças serão para sempre, também acredito. Senhora Mesa, craque em comida, viu, gente? Pensa numa blogueira que... Nem posso chamar de blogueira, né, Patrícia? Porque a Patrícia abriu o Instagram de gastronomia, uma das primeiras a abrir o Instagram para gastronomia no Brasil. Vamos viajar muito ainda para comer. Vamos, se Deus quiser. E eu já fui na sua casa, comi muito bem, fiquei hospedado na sua casa. Lembra, Patrícia? Vai dar tudo certo, Sueli Monteiro, vai dar. Mas, Rosa Brunelli, muita fé e esperar o tempo de Deus. Olha o abençoado Vance, que é do Cebola também, né? Ainda vamos rodar muito juntos. Bota esse cebolão para rodar aí, venham, gente. É isso aí. Parceiro muito, muito fiel nosso, assim. Nossa, sem palavras. O Cebola tá... Aliás, o Phil Collins que é o desse copo aqui. Olha lá. Eu faço coleção desses copos dos shows, viu, Bruno? Que legal. Todo show que tem, assim, principalmente no Allianz Parque, a gente procura buscar. Isso aqui foi do cinema, lá da estreia do Bohemian Rhapsody, do filme do Freddie Mercury. Então, legal. A gente busca algumas lembranças. E o primeiro show que a gente foi grande foi com o Cebola. A Mopestana está dizendo que o seu comprometimento veio da natação. Olha isso. Você era nadador? É nadador? Meu mestre. Eu fui federado natação, tudo. Foi bons tempos. E o Pestana, meu mestre da natação. Assim, foi quando eu tive o meu melhor momento. Foi com ele. Uma pessoa incrível que eu tive o prazer de reconectar. E meu filho hoje faz aula com ele. Que legal. A Inês Palheiros Pinheiros, sua sogra, né? Tá falando parabéns, isso. Daniel, pelo seu profissionalismo. Ô, beleza ter uma sogra assim que ama a gente, né? Né, Bruno? Meu Deus. Não precisa duas, também. Né? Hã? Não precisa duas. Mesmo amando, não dá para ser duas. Tem que ser uma só. Uma já tá de bom tamanho. Lúcia Módulo, se Deus quiser, iremos a muitos shows e festival de sopas do CEAGESP. Agora valeria a pena um festival de sopas, hein? Puxa lá, a Lúcia também, outra de carteirinha, fã de carteirinha do Viajando. E ela adora, quem não gosta, né? O Festival de Sopa do CEAGESP assim como o Bar Brahma é a nossa menina dos olhos, o nosso passeio mais especial, acho que nós fomos 7 vezes já no Bar Brahma. O ano passado com 3 ônibus no mesmo dia, Bruno. A gente ficou com 80% da capacidade do Bar Brahma era do Viajando Entre Amigos. Que legal. Foi muito bacana. Eu tenho uma amiga, a Júlia Simões, que inclusive cantou ontem. Ela já cantou muito no Bar Brahma e ela estava contando que já cantou com o Jair Rodrigues, com o Calbi Peixoto. Imagina, tempo bom, né? Você assistiu o Calbi Peixoto no Bar Brahma até, acho que poucos anos atrás, né? A quarta-feira lá era sagrada dele. Né? Olha, a sogra tá falando aqui, 8 vezes, Daniel, não é? 8, São 8 tá vendo? Já. Minha assessora. E ela que puxa os trenzinhos lá, viu? Ela puxa o trenzinho dentro do Bar Brahma. Aí, tá vendo? E o nosso lugar lá é sempre... Show do Guilherme Arantes no Bar Brahma, dizem que é muito bom. Eu nunca assisti no Bar Brahma o show do Guilherme Arantes. Nunca tivemos a oportunidade. A gente foi muito do Demônios da Garoa, muitas vezes. Acho que dessas 8, 5 foram demônios, assim. E teve cliente meu que foi nos 5. Então a gente fica na frente do palco. A interação com os artistas é muito próxima. Fomos no Dudu Nobre e no Tobias da Vai Vai, no pré-carnaval agora. Fomos no Camarote Brahma, lá no Embi, pelo 2º ano consecutivo. Um passeio maravilhoso também. Puxa, Bruno, tem uma gama de opções. A gente pensa turismo só pegar avião e sair, ou pegar um ônibus. Mas, viu, o turismo cultural é muito rico. Tem muita opção, muitas alternativas. E essa experiência ela não sai mais da gente, né? Porque se torna memória, memória se torna história, história se torna memória. Então, assim, é muito interessante essa interação. E, no fundo, é aquilo que a gente já comentou aqui. A troca entre as pessoas que vão juntas, que acabam
gerando um grupo que fala o seguinte: foi tão bom da última vez que eu quero voltar, né? Isso faz a economia girar, isso faz os negócios acontecerem e isso faz o futuro se desenhar. Eu quero encerrar, antes de encerrar, pedir para você se tem mais alguma consideração, se você quer falar mais alguma coisa, se faltou falar mais alguma coisa, quer mandar um abraço, um beijo para alguém que está nos assistindo. Eu queria falar sobre, assim, nesse período que a gente tem vivido, eu tive tive ideias de proporcionar alguma ação voluntária, né, Bruno? Porque tem muita gente necessitada, né? E eu pensei, mas como é que eu vou fazer a logística? Falei, não, eu não vou dar conta de fazer isso sozinho. E eu tive a sorte de conseguir proporcionar ajuda a Débora Ferraz, que é do Exército de Formiguinhas. Aliás, amanhã vai ter venda de pizza lá, me permite só uma abertura, Bruno, porque ela ajuda. O coração dessa moça é gigantesco, ela ajuda muitas comunidades de Piracicaba. E amanhã vai ter venda de pizza a R$25, vai ser vendido lá na loja maçônica, na Rua Rangel Pestana, número 80. Tá feita R$25, @Exército de Formiguinhas, tá? Legal. E ela ajuda com a parte mais de alimentos. E outra fonte muito bacana, assim, é o que a Soraya, a Sol, faz a divulgação e ajuda muitíssimo também. Eu Me Importo Piracicaba, né? Então o Instagram é @EuMeImportoPiracicaba. Vai ter um kit Julino agora, cheio de gostosuras, e também ela recolhe essas doações e ajuda muitas comunidades também no sentido mais de higiene e limpeza, né? Então, assim, são pessoas maravilhosas que fazem a diferença, né? Então, eu fiz questão de citar isso porque a gente olha às vezes só pra gente e não esquece do que está ao redor e que isso faz muita diferença. Manda para mim no WhatsApp, o das formiguinhas que eu coloco na rádio. Já pus 2 vezes o trabalho da Sol na rádio também. Ajuda. Perfeito. É a comunicação que contribui, né? Perfeito. Como você está fazendo. Então, vou fazer questão de divulgar. Vou mandar um abraço aqui para Marialba Faleiros. Mandou um beijo pra gente. Márcia Outro Araújo. Bia. Um beijo, Márcia. Obrigado. Um beijo, Márcia. Tá denunciando aí, ó, Lúcia. Teve até trenzinho no Bar Brahma, lembra? Lembrou já. O trenzinho dos piracicabanos. É, isso aí. Silvia, você precisa colocar uma foto, Silvia. Tem um bonequinho branco e cinza na sua foto. Eu não consigo ver a foto da sua mãe. Ensina a sua mãe a colocar foto. A gente já tá no lucro dela, tá no Instagram, Bruno, calma. Um passo de cada vez. Eu vou falar para ela colocar a foto. Na próxima entrevista, na próxima live, a gente coloca. Sueli, eu quero ver a cara da sua mãe agora. Sueli Monteiro, Daniel, sou sua fã número 1. A presidente do fã-clube veio também, viu, Daniel? Tá vendo? E a Sueli, ela faz o curso de guia também. A gente sempre tá conversando, trocando ideias. É muito especial também. Muito bom. Foi muito rápido o nosso papo. Parece até que não passou 1 hora, né? Voou porque o assunto é bom. O entrevistador é ótimo, então isso tudo ajuda. Eu quero deixar as portas abertas do nosso Live Studio para você. Se você quiser fazer alguma participação lá nesse mês de testes e de pilotos, a gente está produzindo. Quero reforçar aqui a todos que nos assistem que a partir da semana que vem as minhas lives, os meus talk shows serão transmitidos ao vivo, diretamente do Live Studio, que é a união das empresas EcoSound e Puvaê Studio, Life Filme Produtora e MBM Escritório de Ideias. Quero agradecer pela audiência, quero agradecer pela nossa conversa, Daniel. Eu adorei. E foi um papo legal, leve, que me ensinou bastante. Eu acho que é bom quando a gente aprende, né? Demais. E eu agradeço demais a sua oportunidade, né? O seu convite. Foi um prazer conversar com você. Pode ter certeza que, depender de mim, vai ser a primeira de muitas. Vou fazer questão de conhecer o estúdio, que a impressão primeira de ontem foi maravilhosa, e fiquei muito curioso de conhecer, e quem sabe a gente marca algum dia de fazer de lá. Com certeza, está convidado, e também reforço que, em nome do MBM Escritório de Ideias da Rádio Jovem Pan, as portas também estão abertas para os nossos projetos, para as ações sociais, para tudo isso. Gente, eu adorei. Agora já são 6 horas da tarde, acabou o chá, agora nós vamos tomar sopa. É isso aí. Não no CEAGESP por enquanto, mas espero que em breve. E eu vou deixar só o nosso logo. Logo eu embarcarei com você nesse grupo de amigos, viu? Puxa, será um prazer. Para viajar entre amigos.
É isso aí. Será um prazer inenarrável ter você com a gente. Eu E eu só vou deixar o agradeço, viu? slogan, o Bruno, que assim, a gente criou um slogan assim, viajando entre amigos, tornando passeios antes improváveis e impossíveis, né? Então, ou seja, viabilizando isso, né? Levando casais, amigos daqui para poder ir para São Paulo, que às vezes, não vou pegar meu carro e ir para São Paulo no show. Então a gente leva tudo mastigadinho, com uma excelência de serviço. Isso aí é o foco do nosso trabalho. Olha, essa aí eu tô dentro, hein, Daniel? A Patrícia, isso é Qual? um sonho meu antigo, viu, Patrícia? Vamos fazer uma viagem gastronômica para Lima. Eu quero contar para você, como eu tenho família em Lima, no Peru, eu vou bastante para lá, né? E eu fui agora este ano passado, em agosto, para Lima. Eu vou amar, né, o grupo, né, Sueli? Beleza. Eu fui para Lima e fui visitar, inclusive, um restaurante que a Patrícia também foi, Central, do Virgílio Martínez. E ele estava no restaurante. Você paga um valor um pouquinho mais salgado, mas para você ter uma experiência sensorial da comida andina e dos ingredientes andinos. Lima, no Peru, é uma das capitais gastronômicas mais importantes do mundo, de maior variedade e com maior qualidade. Tá aí um passeio, hein, Patrícia? Viajando entre amigos para Lima, no Peru. Depois vamos para Machu Picchu. É isso aí, com o maior Tá vendo? prazer. Tem muita ideia. E dá para fazer. Você também pode trabalhar em parceria com agências de turismo, né, Daniel? Sim, sim, a gente fez isso já. Aliás, a gente está com uma viagem para a Amazônia, um cruzeiro maravilhoso que era para ser agora em maio e foi transferido para setembro, né? São 4 dias na Amazônia com interação com botos cor-de-rosa, nados, o encontro das águas do Rio Eu Negro, tenho muita vontade de Solimões, conhecer enfim, a o gente está na Pantanal e a expectativa. Amazônia. Eu tenho muita Nossa, a vontade de Amazônia conhecer. é maravilhosa. Eu fui há uns 20 anos atrás, né, quando meu tio morava lá, mas a memória está viva até hoje e a gente vai voltar lá, mas não sabe ainda essa confirmação de data ainda. Mas tá Já que a certo o gente ficou passeio. 5 meses em casa, a gente fica 5 meses viajando. Nada mais justo. Puxa vida, boa ideia. Boa ideia. Vamos, Vou anotar esse Cebola. projeto Vamos aqui. de van. Vamos de van, Cebola. A gente pega uma câmera, faz um reality show dentro da van. É isso aí. Perfeito. Viajando com Cebola. Haja diesel. Viajando entre amigos com Cebola. É isso aí. Cozinhando com Senhora Mesa. Gente, um beijo para vocês. Até a próxima. Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Até uma próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.